Bom dia, igreja. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. E hoje nós estamos aqui para nos alimentarmos dele. Amém? Alimento espiritual para nossas almas, em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor? Livro de Marcos, capítulo 2, por favor, do versículo de 1 ao 12. Estava procurando enriquecer o meu sermão acerca deste texto. Aí encontrei lá no Facebook uma matéria do Mateus, que acabou de ministrar aqui a palavra de oferta, de um texto que ele aborda, um outro ângulo desse texto. E também viu do livro do Bispo Hinaldo, esse último livro dele, né, o Evangelho de Marcos, onde ele faz um comentário muito inteligente aqui acerca deste capítulo 2 também. Acharam comigo? Marcos 2, versículo de 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, ou como outras traduções dizem, arrazoando. Por que este homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Curva a nossa cabeça, peça para o Pai falar contigo. Oh, meu Senhor, mais uma vez, Pai querido, vem, Senhor, nos alimentar nessa manhã com o maná verdadeiro, com o pão que desceu do céu, alimento espiritual que nos sustenta, que nos fortalece e que nos coloca de pé, Pai. Fala com a tua igreja, fala aos nossos corações, Senhor, eu te peço mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu sinto uma graça de Deus neste lugar. Amém? Aproveite esse momento, esse tempo que o Senhor está nos dando, para você verdadeiramente se alimentar do Deus eterno. Que texto maravilhoso, que história inusitada, diferente, né? Uma história que chama a atenção, que salta aos nossos olhos, de atitudes de algumas pessoas que resolveram mudar, né, sair do padrão normal, para terem um toque de Jesus, para serem tocadas, para receber da graça de Deus. É uma história que tem muitas verdades aqui neste texto, inclusive essas mais profundas abordadas pelo bispo. O fato de Jesus, até mesmo antes da cruz, né, ter autoridade para perdoar pecados, né, antes ainda do sacrifício propriamente concretizado. Há um fato interessante acerca deste homem que está muito associado com pecado e enfermidade. A enfermidade estava associada com o pecado, porque Jesus disse: olha, se eu perdoo o pecado, a enfermidade
vai também embora. Ele faz essa comparação dizendo que é mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda. Como que há essa associação, amados? Nós temos que estar atento a isso. Nem toda enfermidade é proveniente de pecado, mas existe sim enfermidades no corpo que vieram do espiritual, que foram produzidas pela mazela da alma e afeta todo o corpo do ser humano. Nem todo quadro de depressão é um problema espiritual, mas eu já vi quadros de depressão que são problemas espirituais. Que quando você liberta a pessoa pelo poder do nome de Jesus, a depressão vai embora. A depressão vai embora junto com aquilo que estava nela. Portanto, é uma questão espiritual. Mas eu quero hoje aqui abordar um outro aspecto que tem a ver com essa campanha, tem a ver com este tema, levando vidas a Jesus. Levando vidas a Jesus. Este homem era incapaz de ir sozinho. Este homem não poderia ir se não houvesse pessoas que o conduzissem até Jesus. Pessoas que o conduzissem até Jesus. Portanto, é neste aspecto que eu quero chamar a sua atenção pela graça de Deus. Que nós precisamos ser cooperadores de Deus para podermos levar pessoas a Jesus. Pessoas a Jesus. Eu quero tirar algumas lições simples deste texto, que com certeza vai poder nos ajudar a entender alguns porquês de que às vezes falhamos nessa missão tão simples que é levar pessoas a Jesus. Primeira lição que eu aprendo com esse texto: esses 4 homens, eles tinham um alvo, um objetivo, e o objetivo era levar aquele homem até Jesus. Até Jesus. Por quê? Qual é o motivo de levar pessoas a Jesus? Talvez aquele homem fosse um amigo chegado, um parente. Não sabemos se ele nasceu com essa enfermidade ou se adquiriu com o passar do tempo. Não sabemos se foi um acidente. Não sabemos as minúcias todas, os detalhes todos. Mas o que eu sei é que 4 homens se prontificaram a levar alguém até Jesus. Porque esses 4 homens entendiam que Jesus era a solução na vida daquele homem. Que este é um ponto importante, porque tudo gira em torno disso, amados. Todo o contexto dessa história vai girar em torno disso. Por que este apelo? Por que o Senhor muitas vezes nos leva a fazer campanhas, a nos esforçarmos e empregarmos todo o nosso esforço e trabalho em prol de ganhar vidas para Jesus, trazer pessoas para Jesus? Ou então vamos inverter um pouco essa pergunta. Por que é que nós não nos esforçamos mais ou pelo menos o suficiente para trazer pessoas a Jesus? Porque talvez, amados, com o passar do tempo, nós perdemos a visão correta de que Jesus é a única solução para a raça humana. Nós perdemos um pouco a visão, porque o mundo vai nos envolvendo, e o mundo ele é eclético, o mundo ele abre um leque muito grande, todo caminho pode levar a Deus, existem várias formas, existem várias maneiras, e muito embora a gente saiba que não é bem assim, mas a gente vai sendo envolvido com toda essa ideologia, pensamentos, filosofias. Mas ninguém faz o que esses homens fizeram se não tivesse uma convicção de que Jesus é a solução. A solução. O próprio Senhor Jesus diz, as Escrituras nos afirma, que Jesus mesmo, com suas próprias palavras, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Portanto, não existe vários caminhos, existe um único caminho, e este caminho é Jesus Cristo, Senhor. Mas como eu disse, às vezes nós ficamos distraídos com tudo na vida, e achamos que talvez não seja bem assim. Às vezes achamos
como um bom brasileiro, que no final vai se dar um jeitinho. Hã? Que slogan ruim para os brasileiros, né? Os brasileiros sempre pensam que há sempre um jeitinho para se resolver as coisas, e que no final vai se dar um jeitinho. Vai se dar um jeitinho para escapar do imposto, vai se dar um jeitinho para escapar da cadeia, vai se dar um jeitinho para escapar do adultério, vai se dar um jeitinho para escapar do roubo. E talvez no reino espiritual, ou nas questões espirituais, nós também pensamos assim, lá no íntimo do nosso ser. Ah, mas ele é tão bom, eu acho que lá no final vai dar um jeitinho. Quem já pensou assim? A Bíblia fala de um homem que era muito bom. O nome dele era Cornélio. Está lá no livro de Atos. Esse homem era tão bom, que diz o texto que as suas esmolas, que as suas caridades subiu ao céu. Olha, gente, tem que ser bom para fazer isso subir ao céu. Ele ajudava a igreja. Ele ajudava a igreja instituída. Ele era alguém que acreditava em Deus. E ajudava os pobres. Era cheio de boas obras. E as suas boas obras subiram aos céus. Mas, apesar de ser este cara nota 10, se ele não tivesse um encontro com Jesus, apesar de toda a sua bondade, ele não entraria na graça de Deus e na salvação eterna. Bispo, como você tem certeza disso? Eu tenho certeza, porque a sua bondade tocou o céu, e Deus, na sua infinita misericórdia, falou assim: eu vou mandar Pedro na sua casa, Cornélio, porque ele vai te mostrar o caminho da salvação. Amém, igreja? E Pedro vai, todo mundo conhece a história, anuncia a palavra, e Cornélio e toda a sua casa foi salvo. Foi salvo. Portanto, precisou até mesmo Cornélio de Jesus Cristo. Maria precisou de Jesus Cristo. Paulo, Pedro, os apóstolos. Não há um homem sequer que não precisa de Cristo, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, o Senhor. Às vezes nós falamos de vários aspectos da vida das pessoas no propósito de ajudar. Fazemos um trabalho em prol da família, fazemos um trabalho em prol da vida financeira, porque tem pessoas com famílias desajustadas, tem pessoas com finanças desajustadas. Às vezes fazemos campanhas de cura, porque tem pessoas com enfermidade no corpo. Mas todas essas facetas da vida normal de cada um, família, finanças, saúde, corpo, emoção, sentimento, afetadas pelo pecado humano, e nós tratamos dessas áreas dentro da igreja, não estou dizendo nada contra, nós temos que fazer isso mesmo. Mas isso, amados, não é a causa, isso é o efeito. A causa é a falta de Cristo. A causa é a falta do Salvador na alma, do Espírito Santo que nos preenche. Mas nós não podemos perder essa visão nunca, meu querido. Por que nós temos que trazer as pessoas para Cristo? Porque não há outro caminho. Não há outro Senhor. Ele, somente Ele, através da sua graça e do seu Espírito, é que nos coloca verdadeiramente numa posição onde nós nunca deveríamos ter saído, completos em Deus, plenos em Deus. Quem está me entendendo? Aleluia! Jesus disse no livro de João: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. 4 homens fizeram um esforço, carregaram este homem não sei por quantos quilômetros, com um único propósito: nós temos que te levar para aquele que é a solução. Para aquele que é a solução. Meu irmão, não tenha vergonha de trazer pessoas a Jesus, porque Jesus é a solução para a raça humana. Jesus é o centro da história.
Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que existe existiria. Colossenses fala lá na supremacia de Cristo. Coisa linda. Vou ler para você, não está no script, mas eu vou ler para você. Colossenses. Eu gosto desse texto. Deve ser porque eu dou aula de cristologia. E para quem ainda não fez o seminário, cai na prova esse texto. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo vai falando da supremacia de Cristo, e isso me empolga. Ele diz, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia! Sabe por que eu tenho que trazer pessoas a Jesus? Porque tudo foi feito para Ele. Aleluia! Nós, os cristãos, é como se trouxéssemos em nossa testa, em nosso corpo, um carimbo de Deus dizendo, para Cristo. Aleluia! Eu fui feito para Cristo. Amém, igreja? Se você não tiver essa convicção, meu querido, você não terá a energia necessária para trazer pessoas a Cristo. Essa convicção é importantíssima. Essa certeza é importantíssima. Porque senão na caminhada você desiste. Por quê? Porque o texto nos mostra que começa ali todo um procedimento para que essa pessoa chegasse a Cristo. Então, a primeira lição, eles tinham um propósito e sabiam que Jesus era a solução. Segunda coisa, eles não desistiram diante das dificuldades. Se você prestar atenção em quase todas as mensagens que eu ministro, vai ter sempre um tópico que eu vou dizer sobre não desistir diante das dificuldades. Pode prestar atenção. Por que, bispo, você fala sempre sobre isso? Porque a Bíblia fala sempre sobre isso. Porque as histórias bíblicas estão recheadas de momentos em que as dificuldades apareceram. Porque faz parte da nossa natureza humana encontrarmos dificuldades, barreiras, muralhas, como eu falei na semana passada, que tem um propósito único de nos levar a desistir. Imagina a cena, você tem que entrar na história, meu querido, para você entender todo aquele contexto. 4 homens carregando este paralítico, durante talvez 1 hora, um percurso talvez de 1 quilômetro, e quando chegam exaustos já para apresentar aquele homem diante de Jesus, tem mais uma dificuldade, a casa está cheia, ouviram falar de Jesus, então todos foram para lá para ouvir Jesus. Imagina, amados, se Jesus estivesse hoje conosco, neste mundo hoje virtual, onde as notícias correm via internet, onde Jesus estivesse, estariam milhares e milhares de pessoas. Lá não tinha internet, o Zap ainda não funcionava, mas tinha o boca a boca. Né? O boca a boca funciona também. E a notícia espalha rápido. E quando então Jesus estava ali em Cafarnaum, que era o seu campo ali, o seu centro militar, talvez podemos dizer. Ele andava por todo lugar, na Galileia, mas ele sempre voltava para Cafarnaum. Então a casa estava cheia. Não tinha jeito de passar, não tinha jeito de entrar. Sabe, amados, para aqueles que fazem as coisas sempre forçada, sempre com um coração pesado, o que eles mais esperam é encontrar um impedimento. Porque quando chega diante do impedimento, fala assim,
Ó, bispo, você falou, eu tentei, mas não deu não, ele não veio não. Ah, bispo, você falou, eu fiz de tudo, mas cheguei lá, ele estava dormindo. Sabe, amados, olha um pouquinho para dentro de você, para dentro, aqui, o centro das nossas verdadeiras intenções. Às vezes nós torcemos para que digam não, porque vai dar menos trabalho. Sim ou não? Esses 4 homens não se impediram de completar a missão por causa das dificuldades. Meu irmão, você vai encontrar dificuldade toda vez que você quiser levar pessoas a Jesus. Deixa eu já te dizer de antemão, profeta do Senhor aqui na tua vida, vai haver dificuldade. Então já estou te avisando antes, se você é preguiçoso e não quer, nem começa, porque vai ter dificuldade. Vai ter nãos que você vai receber. Você vai convidar e a pessoa talvez vai te tirar. Vai caçoar da tua fé, da tua igreja, vai falar de dízimo, vai falar de dinheiro, vai falar de pastor que roubou, vai falar de outras coisas. São as barreiras, os impedimentos que são apresentados diariamente nas nossas vidas. Aí cabe a você colocar o paralítico nas costas e voltar para trás. Ou então encarar as dificuldades e falar assim, eu não vou desistir, eu vou continuar até a hora que o Senhor me der força, eu vou continuar neste projeto, neste alvo, porque Jesus é a solução para a humanidade. Aleluia! O Vadim está aqui hoje, está lá fora. Meu irmão Vadim, casado com a Diva, pai do Felipe que trabalha para mim. Se eu estou aqui hoje pregando o Evangelho, é lógico que Deus usa uma ferramenta, e se a gente não quer ser usado por Deus, Deus levanta outro que quer ser usado. Mas este homem que me trouxe a Cristo, eu trabalhava junto com ele, e ele me insistia, vamos na igreja comigo, vai estar lá um culto de jovens, vai ser legal, tal. E eu falava, eu vou. Quando que é? Sábado agora. E eu não ia. Quem já falou que não foi? Todos nós. Porque há uma luta espiritual, há uma batalha interna. E a nossa carne não quer esse negócio. A nossa carne quer deleite. Aí eu falava, eu vou. 22 anos eu tinha, né? Na flor da idade. Ah, eu vou, mas não fui. Isso ele convidou várias vezes. Até que chegou um dia que eu falei, eu vou. Tipo assim, pelo menos ele para de me chamar. E eu vim, era lá na rua Luiz da Cunha ainda, um salão alugado, era um culto de jovens, pastor Paulinho estava pregando, Paulo Oliveira. Isso aconteceu há quantos anos atrás? Não vou revelar a minha idade, mas eu tinha 22. O fato é que por ele não ter desistido, Deus honrou e me alcançou. Eu nunca mais abandonei Jesus. E se hoje eu sou um bispo, um instrumento na mão de Deus, pelo menos tento ser, é porque houve alguém que me levou a Cristo. Amém, igreja? E que não ficou satisfeito com o não. Não ficou satisfeito com o não. Não ficou satisfeito com as minhas furadas. Eu vou, mas não fui. Você vai ter dificuldade. Mas nós vamos ultrapassá-las em nome de Jesus. Amém? Terceira lição que eu aprendo com esses 4. Que 4 homens fantásticos. Eles então encontraram essa dificuldade. Eu não consigo entrar com a maca, não consigo entrar com ele. Eu não consigo levá-lo até Jesus. Então nós vamos criar um novo caminho. Nós vamos pensar em uma forma diferente, mas nós vamos ter que levar este homem a Cristo. E fizeram essa coisa inusitada, que ficou registrada aqui nos 4 evangelhos, e que marcou a história. Eles subiram no telhado, arrancaram a telha, e desceram com o homem. Mas deixa eu te contextualizar, senão você fala assim, bispo, mas não tinha laje na casa?
Não tinha laje na casa. Os telhados eram feitos de outra forma, é lógico. Não havia telhas cerâmicas, né? Geralmente eram construídos com folhas e barro, né? Há alguns que dizem que os telhados lá também eram muito usados para colocar o trigo, para pegar o calor do sol. Eles usavam o telhado, usavam os seus espaços o mais possível. Então era um telhado que tinha um certo acesso, mas não era fácil. Então eles criaram um novo caminho. Mas um novo caminho, meu querido, o novo por si só, ele já traz um pouco de desconforto. Mas não há problema nenhum de fazermos diferente. O que não pode ser mudado é a mensagem. A mensagem, ela é a mesma e ela é verdadeira desde o tempo de Cristo e o será até o fim dos tempos, porque ela não muda. Não adianta nós queremos trazer pessoas para Jesus e apresentarmos um evangelho que não seja o evangelho de cruz. Não adianta nós queremos encurtar o caminho para ter pessoas, porque nós teremos pessoas, mas não teremos salvação das pessoas. Eu não quero pessoas, eu quero pessoas salvas por Cristo. Aleluia! Eu não quero o dízimo das pessoas, eu não quero a oferta das pessoas, eu quero a salvação das pessoas. Eu não quero seguidores, eu quero vidas transformadas. Mas a maneira nós podemos mudar. Nós podemos apagar a luz, nós podemos usar um vídeo, nós podemos usar um teatro, nós podemos usar um testemunho. Os caminhos podem ser mudados. Mas a mensagem não. A mensagem não, meu querido. Não troque a mensagem da cruz por nada. Só um caminho para chegar até Deus, e este caminho tem que passar por Jesus Cristo. E a mensagem dele não muda. Arrependei-vos, arrependei-vos. Nós precisamos passar por este processo de reconhecer quem nós somos e que precisamos de um Salvador. Amém, igreja? Precisamos de um Salvador. Mas nessa mudança de novos caminhos, pode ser um pouco arriscado. Às vezes nós vamos arriscar um pouco. Você imaginou subir num telhado e puxar um homem numa maca? Tem uns certos riscos. E tem também, às vezes, um custo. Já pensou? Mas nós vai quebrar o telhado do homem, e aí, quem vai pagar pelo telhado depois? São detalhes do texto, amados, mas que tem tudo a ver, porque isso aqui é lição para a nossa vida. Quando você quer levar pessoas a Jesus, você vai ter que se arriscar um pouco. Arriscar no sentido, ninguém ainda perde a vida aqui no Brasil por falar de Cristo, mas talvez você perde a credibilidade. Talvez você perde aquele valor que você tinha, entre aspas, diante das pessoas que estão ao seu redor, do doutor, do médico, do intelectual, daquele que se diz amigo. Quando você começa a falar de Jesus, aí ele te olha diferente e fala assim, ixi, não sabia que ele era desses. É bem isso. Eu não sabia que ele era desses fanáticos. Eu tenho muitos amigos fora do contexto religioso. Eu jogo bola, né, e eu gosto. E dentro desse contexto você tem todo tipo de pessoas. E é nítido, aqueles que me conhecem, sabem que eu sou pastor, e que estão conversando alguma coisa que sabe que não convém, aí eu chego, aí é aquela coisa chata. Muda a história, param de falar, aí você se sente meio estranho. Um passarinho fora do ninho, né? São os riscos que nós temos. Mas nós sabemos que vale a pena pela causa que lutamos. Amém, amados? Pela causa que lutamos. E às vezes vai envolver um pouco de questão de custo. Vamos quebrar o telhado, e aí? Quem paga o telhado? Já pensou se eles ficassem fazendo conta? Vamos calcular aqui quanto que nós vamos gastar nesse telhado, será que isso vale a pena? Tudo vale a pena para a salvação de uma alma.
Vale a pena o investimento, vale a pena o tempo, vale a pena o esforço para se ganhar uma pessoa para Cristo. Vale a pena, amado. Vale a pena. Jesus morreu numa cruz por causa do ser humano, e se houvesse somente um homem que havia pecado, provavelmente Cristo morreria da mesma forma. Vale a pena. Mas nós temos que encontrar os caminhos. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, gente. Não vejo problema em a igreja estar mais escura, ela está mais clara, com mais luz, com menos luzes. Tem algumas coisas que eu não gosto, é pessoal, né? Mas não vejo problema, desde que o evangelho seja genuíno e vidas estão sendo alcançadas para o reino de Deus. Amém, amados? E eles então inventaram uma nova forma. Subiram em cima daquele telhado, abriram um buraco lá e baixaram o homem diante de Jesus. Eu escrevi algo aqui interessante. Se você sempre faz as mesmas coisas, você sempre terá os mesmos resultados. Talvez você tenha tentado sempre do mesmo jeito ganhar essa pessoa, sempre do mesmo jeito para abordar essa pessoa. Tenta mudar, meu querido. Porque se você sempre fez desse jeito, não está funcionando, os caminhos podem ser diferentes. Amém? Começa a abençoar essa pessoa. Dá um presente para ela. Ajuda ela em alguma coisa. Talvez o seu caminho só de falar não está penetrando no coração. Talvez ela está precisando ver você fazer, ao invés de falar. Aleluia. Quarta lição que eu aprendo com esse texto: eles só conseguiram essa façanha porque houve união. Houve união. Sozinho não conseguiria puxar aquele homem para cima do telhado. Sozinho não conseguiriam abaixar aquele homem até a sala. Já imaginaram a cena, gente? Estão comigo aqui? Sem dormir? Repreenda esse espírito. Brincadeira. A maca, né? Provavelmente, você imaginar certinho, tipo lá de um campo de futebol, quando entrava, né? Hoje está entrando com aqueles carrinhos, tá mais sofisticado, mas entrava aqueles caras com a maca, né? E um na frente e outro atrás, e cada um pegava, né? Tinha 4 pontas, né? Entravam em 2. Mas a maca deste homem também provavelmente tinha 4 lados. E eles estavam em 4, cada um pegava de um lado. Imagina baixar alguém aqui numa maca. Se não baixar os 4 de forma uniforme, ela ia pender para um lado, o paralítico caía lá de cima. Imagina a cena, você está levando um homem para Jesus, mas você derruba ele lá de cima do telhado. Então, eles precisavam dessa união, e juntos, então, foram baixando o homem. Foram baixando o homem. Por que a igreja lança campanha? Por que a igreja se propõe a fazer? Porque juntos nós podemos fazer algo ainda maior para o reino de Deus. Posso ouvir um amém? Juntos, amados. Talvez você não conseguiu ainda conduzir essa pessoa a Cristo, mas talvez você conduza ela à igreja. E nós estamos juntos aqui. Deus pode operar uma grande diferença. Posso ouvir um amém? Jesus falou tanto sobre a unidade da igreja, ao ponto de dizer que o mundo seria convencido quando a igreja estivesse unida. Quando fôssemos um só corpo, como Cristo e o Pai é um. Ele disse, então, o mundo saberá, o mundo vai reconhecer. É muito importante a união para se fazer projetos espirituais. Eles só conseguiram porque estavam juntos. Nós estaremos juntos neste projeto. Posso ouvir um amém? Nós estaremos juntos. E em quinto e último lugar, e não menos importante, eles mostraram fé fazendo. Imagina a cena, eles descem aquele homem então numa corda. Imagina nós aqui na igreja e de repente alguém baixar alguém aqui no meio do salão. Todo mundo ia ficar o quê? Espantado. E lá não foi diferente, todo mundo ficou boca aberta. O que é isso? Está chovendo paralítico do céu. O que é isso? O que está acontecendo? E todos ficaram admirados e viram aquela maca com um paralítico sendo descido naquele lugar.
Mas Jesus viu outra coisa. Jesus diz o texto que diz assim, vendo a fé deles. Aleluia. Enquanto alguns só podiam ver um paralítico numa cama sendo descido numa corda, Jesus consegue ver algo que está além disso. Jesus viu a fé daqueles homens. Este é um texto muito interessante, porque aqui a fé foi terceirizada. Eu não sei se o paralítico também tinha fé, talvez também tivesse, mas Jesus ficou admirado da fé daqueles que levaram, da fé daqueles que não pouparam esforços, da fé daqueles que não pararam diante da dificuldade, da fé daqueles que fizeram o inusitado, o diferente. Mas essa fé visível, só foi visível porque houve uma ação. A fé requer uma ação. Amém, igreja? A fé requer ação. Ai, bispo, eu creio, mas o que você tem feito? Essa é a pergunta. Moisés orou ao Senhor e clamou ao Senhor, e Deus falou assim, tá bom, Moisés, eu já ouvi, mas agora diga para o povo que marchem. Vocês precisam colocar a fé em ação. Quando então vocês marcharem, eu vou abrir o mar. Mas é necessário que vocês então coloquem ação. Coloque ação. Jesus viu uma fé em ação. Como é que nós vamos dizer que nós temos fé? Agindo, indo, convidando, buscando com seu carro se for necessário, insistindo. Não se magoe, gente, com pessoas que vão dizer não para a gente, ou às vezes até algumas outras palavras mais fortes. Não se magoem com isso, porque quando elas conhecerem a salvação que há em Jesus Cristo, elas vão agradecer vocês, e vocês se tornarão pessoas mais importantes na vida delas, porque vocês insistiram em levar Jesus Cristo para essas pessoas. Nós estamos dispostos a isso, amém? A irmos adiante e mostrarmos que fé tem que ter atitude. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Nesse texto, amados, nós encontramos pelo menos ali 2 tipos de pessoas. Ou melhor, até 3 tipos de pessoas. Há um tipo de pessoas aí que são aqueles religiosos, que estavam lá neste momento, mas estavam lá só para encontrar algum defeito. Não é? Eram os fariseus. O que foi que Jesus falou? Falou que os pecados deles estão perdoados? Isso é blasfêmia. Isso não pode. Isso não está na doutrina. Tem pessoas, às vezes, infelizmente, que estão conosco, no nosso meio, mas não estão muito interessados na salvação ou nas graças que vêm da salvação, mas estão sempre prontos para achar um defeito. Ah, o louvor isso, ah, o irmão que toca aquilo, ah, a música estava alta, ah, a igreja estava escura, estava clara. Mas ali havia um outro tipo de pessoa, que diz o texto que ficaram atônitas, e glorificavam a Deus, dizendo, nós nunca vimos coisa desse tipo. Pessoas que estão realmente desejosas de glorificar a Deus com a bênção do outro. Amém? Com a bênção do outro. Eles estavam glorificando a Deus, não é porque eles tinham recebido, é porque o paralítico tinha recebido. Eles se alegram quando as pessoas que estão com eles recebem de Deus. Aleluia! Essa é a igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja que glorifica a Deus, nem sempre pelas coisas que a própria pessoa recebe, mas de ver que o irmão ao lado recebeu uma benção. Oh, aleluia! O irmão está com um carro melhor, o irmão está com uma família estruturada,
O irmão hoje está liberto. Aleluia. Mas sabe, meus irmãos, esse paralítico não conseguia ir sozinho. Precisou de 4 homens que o levassem. Tem pessoas, amados, que não conseguem ainda vir sozinho. Tem pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão endemoniadas. Há demônios que a cercam e escravizam a sua alma. Isso é sério, gente. Isso é verdadeiro. Jesus expulsava demônios das pessoas. Tem pessoas que precisam ser conduzidas. E pelo menos este papel mais fácil é o nosso papel. Levar as pessoas a Jesus. Só isso, meu irmão. Só isso. Não pensa que você é capaz de fazer mais nada. É o sangue que comprou elas. É o poder que há no seu nome que liberta. E quando o Espírito entra, quando o senhorio de Cristo realmente acontece, a pessoa experimenta paz. A pessoa experimenta propósito de vida. Ela experimenta uma nova dimensão de vida que ela nunca viveu. Que o dinheiro não pode dar, que o sucesso não pode dar. É algo que somente Deus pode fazer. Aleluia. Se nós temos uma missão, entre tantas, não é só essa, mas eu diria que essa é a principal missão da igreja na terra. Levar pessoas a Jesus. Que essa mensagem possa tocar o seu coração, meu irmão, e você se contagiar, que neste mês você tem um propósito ainda maior. Talvez você já tenha feito isso, está fazendo, mas um propósito ainda maior. Você vai lutar espiritualmente por essa pessoa, por essa família. Você vai fazer de tudo para conduzi-la até Jesus. Grave as datas, 14, 21 e 28. Vamos celebrar salvação nessa casa, em nome de Jesus. Amém? Há uma canção que diz: usa-me, Senhor, como um farol, como uma ponte. Sopra-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Senhor, e me conhece.
Você pode orar comigo? Você pode orar com sinceridade que você será um instrumento na mão de Deus? Então repita essa oração comigo. Senhor meu Deus, eu entendo hoje que a minha vida é um propósito maior, é de buscar as pessoas e levá-las até teu senhorio, Jesus, até os teus pés, Jesus, porque eu sei, porque eu creio que só Jesus transforma, que só Jesus salva. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, ó Deus, como um instrumento para a tua honra e para a tua glória. Amém. Deus vai te usar de uma maneira simples, apenas às vezes com um convite, com uma insistência. Deus vai te usar em nome de Jesus. Glória a Deus. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e essa doce presença do Espírito esteja conosco, esteja com todos na sua casa, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, vá em paz, bom domingo.